Do curta de faculdade ao blockbuster hollywoodiano, independente da produção ou de quanto zero seu orçamento possua, todo o filme começa da mesma maneira, com uma folha em branco, onde o roteirista transcreve aquilo que outrora fora somente uma ideia. Ali são feitos os primeiros esboços que definirão o desenrolar da narrativa. O personagem, como elemento central da trama, é a personificação das forças empáticas do roteiro. É nele que estão centrados os principais conceitos da narrativa. Por isso, ao criar seus personagens, um roteirista deve retratá-los de forma verossímil e desenvolver não só o seu lado pessoal e intimista, mas também deve apresentar as relações entre os diversos personagens de uma história. Não existe herói sem vilão, nem bandido sem mocinho. Por mais opostos que sejam, protagonistas e antagonistas dependem um do outro para que existam em uma história. O que seria de 2001 sem Hal, ou mesmo de Branca de Neve sem a Rainha Má? É dessa relação divergente entre personagens tão opostos que surge o conflito dramático, essencial para o bom desenvolvimento de qualquer filme. Uma trama sempre será somente tão boa quanto as forças do antagonismo que se opõem à vontade do personagem principal. Forças essas que podem se manifestar nas mais variadas formas, desde personificados em um antagonista físico até representações mais intangíveis, como situações e conceitos conflitantes. Um dos maiores desafios que o roteirista encontra ao desenvolver uma história é o dispor o conceito e a temática de seu roteiro de forma subjetiva, sem que fique óbvia ou explícita sua intenção. Um bom roteiro transmite muito, usando poucas palavras. Uma das técnicas que a gente tem como roteirista para contar e botar as informações dentro da história é a técnica da exposição, né? Que seria justamente essa possibilidade que você tem de ir expondo os fatos e dando as informações ao longo do teu roteiro, do teu filme, né? E, em geral, a gente acaba caindo naquela tentativa mais superficial, né, do que os mais inexperientes acabam fazendo, de expor as coisas muito verbalmente, né? O personagem falando e dando uma informação, né? E, em geral, é mais interessante que você, em vez de contar a coisa, você mostre a coisa, né? Então, aproveitar a chance de expor uma ideia ou expor uma informação, trazendo algum drama junto com a situação, né? Porque normalmente dois personagens que já se conhecem, já sabem toda a história um do outro, não vão ficar falando e expondo coisas artificialmente, né? Contando, lembra que quando você era pequeno, você costumava fazer isso assado, né? Então, em geral, você colocar eles numa situação e que a partir dessa situação dramática você consiga trazer alguma informação relevante, né? E isso tem a ver também com manter a expectativa de quem está assistindo o filme, manter o seu interesse, né? Então, por exemplo, você pensar que a exposição é uma técnica que pode ser usada de uma maneira progressiva, também é um jeito bom de se pensar, né? Você começa soltando algumas informações, né, que são ali, tem o seu grau de importância e vai aumentando o grau de importância até chegar num momento mais ápice do filme, né, num clímax em que você faz a exposição principal, né, ou seja, você faz a grande revelação do filme, né. Agora, você também pode desconstruir um pouco essa ideia tão cronológica, né? Alguns filmes trabalham com uma estrutura um pouco não tão linear, né? E usam desse artifício da exposição para levantar, né, o interesse do espectador. Por exemplo, né, o próprio Maqui no Story, ele usa o exemplo do Cães de Aluguel, né? O filme do Tarantino, em que ele já nos momentos iniciais do filme ele cai numa cena em que você tem um cara ensanguentado, né, baleado ali provavelmente num banco traseiro de um carro que está se deslocando em movimento, né, e o personagem ali tenso, né, levando ele para algum lugar, e o personagem entre a vida e a morte. O que ele faz? Ele acaba expondo uma informação muito impactante logo no começo e acaba gerando uma expectativa tanto da pessoa que está assistindo querer saber, mas o que aconteceu antes para que esse personagem chegue nessa situação tão limiar ali da vida dele e, ao mesmo tempo, dá a vontade do espectador de querer saber o que vai sair a partir desse momento, né, do cara ensanguentado. Será que eles vão sobreviver? Será que eles vão chegar a algum lugar e vai ter um outro tipo de resolução? Né? Então, é como ele embaralha um pouco e expõe um fato mais importante já no começo. E outros filmes também usam um pouco desse artifício, né, como, por exemplo, o próprio Amnésia, né, do Christopher Nolan, em que você tem um personagem que tem o problema de
memória, não lembra as coisas que aconteceram recentemente, e você embaralha o filme expondo fatos de uma maneira fragmentada, né? Então você fica partindo de um presente do personagem e fica voltando para um passado, e você conta e dá informações e volta para o presente, e volta para o passado, e você consegue fazer essa técnica da exposição de uma maneira não tão linear, né? Basicamente são as possibilidades que você tem para expor os fatos. Um roteirista dispõe de diversas ferramentas para dramatizar a exposição. Ele pode, através de flashbacks, expor eventos pregressos da vida do personagem e ainda acrescentar um mini-drama dentro da própria história. Outro artifício é a sequência sonho, utilizada como interlúdio ou para evidenciar o sonho ou fantasia do personagem. A narração seria o elemento mais comum nos filmes, que coloca o narrador na posição de onisciente, como expositor. Ainda que sejam entendidos como praticamente opostos, a comédia, na verdade, tem mais em comum com o drama do que se tem impressão. O uso da comicidade é um artifício usado por muitos roteiristas para retratar situações mais adversas e o pior do espírito humano, ainda que de uma forma aceitável, mais satírica, fazendo assim com que essa representação pareça distanciada de nossa realidade, ainda que exista ali uma crítica forte, porém subentendida. Nesse tipo de texto, o roteirista geralmente escolhe uma instituição ou situação que incorpora o ideal a ser retratado. É impossível discutir o roteiro sem mencionar o roteirista. Nessa forma de expressão artística, como em muitas outras, criação e criador são indissociáveis. Um roteirista, por mais imparcial que se acredite ser, sempre irá imprimir em seu trabalho sua concepção de mundo. Seus personagens serão sempre retratos multifacetados de sua própria personalidade e ideologia. Mais que o roteiro se encontre nesse estado transitório entre a palavra e a imagem, preso nessa resolução entre a ideia e a concepção de um filme, ele é um projeto eternamente inacabado, sempre sendo repensado, revisitado e reescrito. Essa é a ideia por trás do roteiro, onde a realidade funde-se a ficção. Nós somos os personagens, e nossa vida vira trama encenada.